Yuya é um traste gordo que é intimidado pela família por ser feio. No entanto, tudo muda quando ele encontra uma porta escondida que o transporta para um mundo onde adquire habilidades especiais que o transformam em chefe de um harém. Tudo começa com o gordo e feio Yuya refletindo sobre como, desde pequeno, ele foi tratado mal por ser esteticamente blasfemo. No entanto, mesmo quando sentia que não era bem-vindo neste mundo de merda, Yuya sentia-se sortudo por ter nascido, já que provavelmente haveria um momento em que ele ajudaria uma gata, e ela se apaixonaria por sua personalidade de cara legal. Bem, acontece que hoje é o dia em que Yuya poderia brilhar enquanto tropeça em um beco escuro onde vê um grupo de homens muito maus assediando uma garota. Sem pensar duas vezes em sua cabeça gorda, Yuya nervosamente enfrenta o grupo de malandros para deixar a garota ir. Quando os homens desviam a atenção para Yuya, eles imediatamente começam a rir e a zombar dele. Depois de dizerem a Yuya que ele tem o corpo de um garoto que se excita com livros de culinária, eles começam a bati-lo como se ele fosse um porquinho gordo. Os delinquentes batem em Yuya até ouvirem carros de polícia à distância, o que os faz fugir. A garota chamada Kaori tenta ajudar Yuya, mas ele já está tão derrotado pela surra que afasta Kaori e vai para casa. Enquanto anda, Yuya pensa sobre seu avô idiota que o aconselhou a sempre ser gentil com os outros, pois é preciso coragem para ser um homem bom. No presente, Yuya pensa em como sabe que ele tem o físico de um dealer de donuts, razão pela qual seus colegas, pais e irmãos nunca o trataram como um ser humano. Infelizmente, à medida que ele crescia, a violência contra ele só piorava. Após entrar em sua casa fria e vazia, Yuya pensa em como seu falecido avô era o único que o tratava como uma pessoa digna de amor. Ele também o aconselhou a permanecer forte diante das dificuldades e tratar seus inimigos com bondade, pois essa é a chave para a felicidade. Claro, Yuya percebe agora como os conselhos do velho eram merda, mas ele também reconhece como seu avô o amava. Após o falecimento dele, Yuya se tornou o único herdeiro da casa do avô e de alguns bens, o que, é claro, irritou seus pais que queriam que Yuya vivesse em um acampamento para emagrecer. Felizmente, o avô de Yuya contratou Harvey Specter, que garantiu que Yuya não ficasse desabrigado após sua morte. Como resultado disso, os pais de Yuya o deixaram completamente de lado. Agora sozinho, Yuya ganha a vida limpando manchas de merda em um restaurante Taco Bell. No dia seguinte acontece de ser o dia da formatura de Yuya, mas é claro que ele acaba sendo espancado por um bando de valentões. Após comer alguns socos e chutes, que felizmente não custam calorias, Yuya volta ao trabalho onde é repreendido pelo chefe. Yuya tenta se desculpar, mas seu chefe manda ele se virar, pois já encontrou um Chad para fazer o trabalho dele. Depois de voltar para casa, Yuya confronta seu pior inimigo, também conhecido como seu próprio reflexo. Vendo como ele parece pior do que a bunda vermelha de um babuíno, Yuya fica tão frustrado que começa a quebrar o espelho. No entanto, ao fazer isso, Yuya acaba tropeçando em uma passagem secreta. A princípio, Yuya se pergunta se entrou no quarto peculiar de seu avô, mas ao olhar mais de perto, ele encontra objetos estranhos por todo o quarto. Ele então se lembra de como seu avô costumava viajar pelo mundo e trazer presentes estranhos para ele. Enquanto Yuya explora mais, ele encontra outra porta dentro da sala secreta. De repente, um menu aparece informando Yuya que ele está agora em outro mundo. Após superar o choque inicial, ele estuda o menu mais a fundo, percebendo que apenas ele pode usar o portal para este outro mundo. Notando vários títulos apresentados no menu, Yuya percebe que tudo parece muito com um jogo. Sua teoria é imediatamente confirmada quando sua janela de status aparece mostrando que todos os seus atributos estão em um sólido 1. Enquanto Yuya explora esses arredores desconhecidos, ele se dá conta da realidade de que realmente foi transportado para outro mundo. Sua curiosidade logo o leva a descobrir uma carta sobre a mesa, mas ele não consegue entender. Felizmente, o sistema concede-lhe uma habilidade de compreensão de línguas, permitindo-lhe ler a mensagem. A carta revela que a casa em que ele está pertencia a um sábio, e após o falecimento do sábio, a casa estava destinada a passar para a próxima pessoa que a encontrasse. Agora entendendo que é o novo proprietário, Yuya observa mais o ambiente e descobre uma pilha de armas. Ele pega uma espada, mas rapidamente percebe que isso não é um palito de mussarela e que realmente precisa ter cuidado. Inicialmente hesitante, Yuya logo fica ansioso para experimentar as armas. Infelizmente, seu momento de brincadeira é interrompido por um ogro ensanguentado tentando quebrar a barreira protetora. Apesar de saber que o monstro não pode machucá-lo, Yuya decide encarar o ogro, apontando uma lança para ele. Com aquele único golpe, ele elimina o ogro ensanguentado e o sistema o recompensa por não ter se acovardado, dando-lhe um pouco de dinheiro. Na manhã seguinte, Yuya acorda com os abdominais esculpidos, como se estivesse fazendo pranchas desde que estava no útero de sua mãe.
Sentindo o seu estômago recentemente achatado, Yuya conclui que deve ter perdido peso após a grande descarga que deu na noite anterior. Sem se preocupar em verificar sua aparência em detalhe, ele segue para o mundo de fantasia, decidindo cuidar das plantas do sábio, porque capinar é o caminho da vida. Depois de passar semanas em sua casa de outro mundo, Yuya volta ao mundo real para o seu primeiro dia de ensino médio. Ao entrar nas dependências da escola, todos começam a sussurrar e a olhar para ele como se fosse o Henry Cavill. Uma vez na sala de aula, seus agressores se aproximam dele, perguntando se ele é algum estudante transferido. Nervoso, Yuya os lembra que ele é o mesmo cruzado dos croissants que eles costumavam intimidar, mas para seu desgosto, eles não acreditam nele. Confuso, Yuya corre para o banheiro e descobre que agora parece um usuário médio de metanfetamina. Após sair da sua aula, Yuya se vê confrontado por seus irmãos malvados, Iota e Sora. No entanto, antes que possam conversar, Kaori sai do carro e diz a Yuya que a transformação dele é mais incrível do que a de Nikocado Avocado. Yuya olha para Kaori, incapaz de identificá-la, até que ela nota sua confusão e explica que é a mesma donzela que sua versão gorda tentou salvar naquela época. Quando as memórias do dia anterior retornam a Yuya, ele pergunta a Kaori como ela sabe o nome dele. Kaori, secretamente uma stalker obcecada, diz a Yuya que queria agradecê-lo por sua bravura. Então o investigou. Com isso, Kaori pergunta a Yuja se ele gostaria de frequentar a Academia Ousei. Yuja e seus irmãos ficam de queixo caído ao ouvir o nome da Academia Ousei. Acontece que a Academia Ousei é uma escola super elite para ricos. Notando a surpresa de Yuja, Kaori se apresenta e revela que é membro do conselho estudantil. De repente, o alter ego de gênero de Kaori, Sebastian, informa ao grupo que Kaori é tecnicamente uma menina rica, pois seu pai, Tsukasa, é o presidente do conselho da Ousei Academy. Ela também diz que quando Tsukasa soube como ele salvou sua filha, ele quis pessoalmente expressar sua gratidão a ele. Depois de ouvir tudo, Yuja, sendo um perdedor patético, diz a Kaori que lhe falta o carisma necessário para ser um estudante em uma academia tão prestigiada. De repente, Sora e Iota interrompem, dizendo a Kaori que ela deveria deixá-los matricular-se na Academia Ousei como seu novo cotidiano. Claro, Kaori recusa-os instantaneamente, já que ela é uma patricinha metida que só quer o Yuja. Ela também afirma que os investigou e sabe de todas as suas transgressões, razão pela qual eles nunca serão admitidos na escola do papai dela. Kaori volta-se para Yuja novamente e assegura-lhe que a Academia Ousei recebe estudantes com caráter excepcional, por isso ele não deve se preocupar. O mordomo de Kaori finalmente se cansa dessa conversa entediante, e ela diz a Kaori que deveria apenas mostrar a Yuja como a Ousei Academy é realmente incrível. Kaori aceita a sugestão e coloca Yuja em seu carro, enquanto seus irmãos se sentem como NPCs. Chegando à Academia Ousei, Yuja é escoltado até o escritório do presidente, onde o pai de Kaori o cumprimenta com uma reverência humilde e um agradecimento sincero por salvar seu filha. Sentindo-se sobrecarregado pela gentileza, Yuja rapidamente tenta minimizar suas ações, mas Kaori insiste que enquanto todos os outros ignoraram a situação, Yuja foi o único que agiu. Tsukasa elogia Yuja por ter olhos de caçador e um bom caráter, e então oferece a ele um lugar na Academia Ousei. Ele acrescenta que, já que ele salvou a filha dele, não precisa se preocupar com empréstimos estudantis. Hesitante, Yuja pergunta se alguém como ele, um autoproclamado perdedor, poderia realmente se encaixar em uma academia prestigiada para gênios. Entendendo suas preocupações, Tsukasa o tranquiliza dizendo que um gênio é simplesmente alguém que encontra a maneira mais eficiente de completar uma tarefa, e com a orientação certa, qualquer pessoa pode alcançar esse talento. Ouvindo essas palavras sábias, Yuja se lembra de seu avô falecido. O diretor então sugere que Yuja observe a academia por um dia para ver se é uma boa opção. Nesse momento, a Sra. Ri entra no escritório, dizendo ansiosamente que adoraria ensinar um jovem alto como Yuja. Tsukasa assegura ao surpreso Yuja que, embora Yukira-Ri possa parecer que não deveria estar em público e acredite em beber leite de amêndoa, ela é, na verdade, uma cientista renomada e adorada pelos alunos. Reprimindo suas inseguranças, Yuja entra na sala de aula da Sra. Ri e instantaneamente se torna o centro das atenções. No entanto, como uma pessoa que já teve problemas com calorias, Yuja fica nervoso sob a holofote. A Sra. Ri rapidamente intervém, dizendo aos observadores entusiasmados para limpar a baba e direciona Yuja a ocupar o assento do protagonista, também conhecido como o último assento junto à janela. Após a aula, Yuja encontra-se sobrecarregado pelo bombardeio de perguntas dos colegas. Sentindo-se sufocado por toda a atenção, ele percebe que o privilégio da beleza pode ser realmente uma maldição às vezes.
Felizmente, um personagem secundário chamado Ryu vem em seu socorro, convidando-o para almoçar com ele e seu amigo Shingo. Durante uma refeição calorosa, Yuja começa a sentir um senso de pertencimento, rodeado por amigos que o aceitam como ele é. Incentivado pela experiência, Yuja mais tarde expressa a Tsukasa seu desejo de se juntar à academia. Depois, Yuja passa um momento agradável com Kaori em um café local, marcando o crescimento de sua amizade. No entanto, quando o dia termina, Yuja retorna ao outro mundo. Pela primeira vez, ele deixa a segurança da casa do sábio e se aventura na floresta assustadora. Logo, Yuja encontra um monstro feroz atacando uma mulher. Sem perder tempo, Yuja salta para enfrentar a besta, salvando a garota do perigo. Momentos depois, Yuja vê a área cercada por um grupo de cavaleiros. Sabendo que agora é um rapaz bonito, Yuja decide fugir da cena antes que seja envolvido pelo grupo de homens. Ao voltar para casa, Yuja olha para suas roupas e percebe que não tem muitas roupas. E como ele tem treino agora, ele decide ir a um shopping para comprar algumas roupas novas. Como sua camisa atual é um item que ele adquiriu de outro mundo, Yuja nota pela barra de status como sua camisa nunca fica suja. Mas mesmo assim, ele não quer parecer Elon Musk todos os dias, então decide comprar algumas roupas de designer. Uma vez que suas divagações sem sentido terminam, Yuja levanta a cabeça e encontra homens e mulheres olhando para ele como se ele fosse Chico. No entanto, como passou a maior parte dos seus anos sendo espancado como uma pinhata por ser obeso, Yuja se pergunta se todos estão olhando para ele porque parece um chiclete mastigado. Em outro lugar, um homem de aparência desleixada grita com um homem aterrorizado sobre como ele odeia preguiçosos como Shu, o modelo em ascensão. O homem chamado Hikaru fica mais irritado à medida que o relógio continua a avançar, e ele continua a se atrasar para sua sessão, que tem o tema Meu Namorado Quente e Eu. Hikaru se vira para Miyu e expressa seu pedido de desculpas por tomar muito do tempo dela. Maya, por outro lado, assegura ao diretor que ele não precisa se preocupar. No entanto, a paciência de Hikaru se esgota ao anunciar à sua equipe que não vai mais esperar por Shu e que agora vai substituí-lo por um homem qualquer do shopping. Enquanto isso, Yuja sente-se como um namorado perdido em uma loja da Sephora. Incapaz de entender qual roupa deve escolher, Yuja é então abordado por duas mulheres sedentas que perguntam se ele está disponível para sair com elas. Após um minuto de excitação, Yuja recusa as garotas de forma firme, mas educada. No entanto, basta um olhar para suas sobrancelhas voluptuosas e as garotas ficam instantaneamente encantadas. Yuja deixa as duas garotas que decidem fazer edições de Patrick Bateman em Yuja assim que chegam. Enquanto isso, Hikaru inicia sua busca por um modelo quando de repente vê Yuya e o contrata instantaneamente. Assim que a sessão começa, Hikaru fica encantado com a beleza impressionante de Yuya. Observando o desconforto de Yuya, Mu tenta ajudá-lo a relaxar, iniciando uma conversa leve. Ela pergunta se é a sua primeira vez em uma sessão de fotos, o que só aumenta o nervosismo de Yuya, sentindo que Mu está um pouco perto demais. Alheia ao seu desconforto, Mu agradece por salvar o dia, explicando como todos tinham uma agenda cheia. Yuya fica mais inquieto quando acidentalmente nota a figura de Mu, mas rapidamente muda seu foco para admirar seu profissionalismo. Enquanto isso, no outro mundo, a garota que Yuya salvou recupera a consciência e lembra-se do rosto dele. Ela sai do quarto apressada, para desespero do guarda. Acontece que essa garota é a princesa Lexia von Alkeria, e agora ela está determinada a conhecer seu salvador. Sem rodeios, Lexia insiste em entrar no grande território dos demônios, ignorando as objeções de seu guarda. Após terminar a gravação com Mu, Yuya elogia seu profissionalismo. Mu ri, compartilhando como estava nervosa quando começou. Sentindo-se mais à vontade com ela, Yuya se abre sobre sua própria vida, explicando como modelagem nunca foi seu foco principal até recentemente. Ele admite que uma vez viu modelagem como um trabalho fácil, mas agora respeita-o como uma carreira exigente. Curioso sobre os motivos de Mu para se tornar modelo, Yuya pergunta sobre suas motivações. Mu se abre dizendo que seus pais negligentes a levaram a buscar validação do mundo. Ela brinca sobre ter um grande número de admiradores dispostos a fazer qualquer coisa por ela. Virando a conversa de volta para Yuya, Mu o aconselha a aproveitar a beleza do presente enquanto ele é jovem. A conversa deles é interrompida pela chegada de Shu, que originalmente deveria fazer parte da sessão de fotos. A atitude de Shu em relação a Mu rapidamente se torna hostil, levando Yuya a intervir. Demonstrando uma força surpreendente, Yuya subjuga Shu, impressionando todos presentes. O diretor, grato pela intervenção de Yuya, o recompensa com roupas de marca. Depois de se despedir de Mu, Yuya percebe que ela está corando ao lembrar do tempo que passaram juntos. Mais tarde, Yuya retorna ao outro mundo onde mais uma vez salva a princesa Lexia e suas tropas de um grupo de ogros.
Em gratidão por salvar sua vida, Lexia surpreende Yuya propondo o casamento. Ao ouvir a princesa propor a um completo estranho, o assistente de Lexia, Owen, perde completamente a compostura, lembrando a princesa de sua posição real. Mas Lexia, completamente encantada pela mandíbula afiada de Yuya, ignora Owen completamente e declara seu amor pelo homem que salvou sua vida. Owen se encolhe ainda mais, argumentando contra sua decisão repentina de casamento. Mas Lexia simplesmente diz a Owen que um velho como ele não tem nada a ver em interferir em sua vida amorosa. Vendo a princesa e seu acompanhante discutirem, Yuya sugere desajeitadamente que eles voltem para sua casa. Owen, chocado com esta proposta, fica pensando que talvez tenha julgado mal Yuya, já que ele não é algum imbecil sem modos. Ao chegar à sua casa de outro mundo, Yuya recebe uma apresentação formal de Lexia. Owen revela que, apesar de parecer uma súcubo em ovulação, Lexia é, na verdade, a princesa real de Alceria. Ao perceber isso, Yuya pergunta nervosamente se precisa usar formalidades adequadas ao falar com ela. Mas, como a princesa já se desgraçou completamente, Owen assegura a Yuya que não há necessidade, pois a visita deles é totalmente não oficial. Com isso, Owen solicita uma apresentação de Yuya, e quando Yuya atende, Owen observa que o nome Yuya Tenju não soa como nenhum nome que ele já ouviu em Alceria. Lexia se aproxima de Owen, sussurrando animadamente que talvez Yuya seja algum nobre bonito de outro país. Mas Owen lhe diz sem rodeios para acalmar seus ovários e parar de fantasiar sobre namorar um mafioso italiano charmoso. Lexia, é claro, ignora esse conselho e continua dizendo que talvez Yuya seja da realeza. Owen suspira em total derrota, perguntando-se se Yuya poderia ser um agente de outro país enviado para levantar a princesa. Sacudindo suas dúvidas, Owen se volta para Yuya para entregar uma mensagem crucial sobre como eles estavam procurando por ele. Confuso, Yuya pergunta por quê, e Owen explica que, há apenas alguns dias, Lexia contou a eles como ela foi salva no grande território dos demônios por um herói bonito. E por causa de sua bravura, eles queriam expressar sua gratidão pessoalmente. Lexia então se intromete na conversa, revelando que seu coração e sua caverna de maravilhas têm desejado somente por ele desde o momento em que ele a salvou. Aproximando-se lentamente dele, Lexia de repente encurrala Yuya contra a parede, pedindo desesperadamente que se case com ela. Percebendo essa proposta como uma maldição absoluta, Yuya lembra nervosamente à princesa que ela originalmente veio aqui apenas para agradecê-lo. Reunindo seus pensamentos, Yuya explica educada, mas ansiosamente que a proposta dela surgiu do nada, e ele não sabe como responder. Completamente interpretando mal as palavras de Yuya, Lexia declara que se Yuya quer dizer que o amor não é algo simples para ele, então ela está disposta a enfrentar todas as provas e tribulações para conquistar seu afeto. Ela então pergunta se eles poderiam pelo menos começar como amigos, mas ao ouvir a palavra amigo, a mente de Yuya remonta ao tormento que sofreu nas mãos de supostos amigos durante seus dias escolares. Deixando de lado as memórias dolorosas, Yuya aceita graciosamente a oferta de Lexia para começarem como amigos. Lexia se despede de Yuya, prometendo conquistá-lo na próxima vez que se encontrarem, enquanto Yuya se lembra do convite de Owen para o Palácio Real, explicando que o próprio rei deseja conhecê-lo. Owen também menciona que a viagem para Alceria levaria 5 dias, mas como Yuya tem outras prioridades no mundo real, a atitude de Shu em relação a Mu rapidamente se torna hostil, o que leva Yuya a intervir. Demonstrando uma força surpreendente, Yuya subjuga Shu, impressionando a todos presentes. O tio diretor, grato pela intervenção de Yuya. Adeus a Mu, Yuya percebe que ela está corando ao relembrar o tempo que passaram juntos. Mais tarde, Yuya retorna ao outro mundo, onde mais uma vez salva a princesa Lexia e suas tropas de um grupo de ogros. Em gratidão por salvar sua vida, Lexia surpreende Yuya. Casamento. Ao ouvir a princesa propor a um completo estranho, o servo de Lexia, Owen, perde completamente a compostura, lembrando a princesa de sua posição real. Mas Lexia, totalmente... Menino. A linha do maxilar afiada de Yuya ignora Owen completamente e declara seu amor pelo homem que salvou sua vida. Owen encolhe-se ainda mais argumentando. Durante a aula de educação física, Yuya observa seus colegas participando de uma partida intensa de futebol à distância. Nesse momento, uma garota chamada Kate se aproxima e inicia uma conversa com ele. De repente, uma bola de futebol vem na direção deles e Yuya, instintivamente, demonstra sua força impressionante ao chutar a bola com facilidade, ganhando a admiração de todos. O estudante responsável pela bola de futebol perdida corre para se desculpar, apresentando-se como Akira Itinos. Ele também menciona que é conhecido como o príncipe da academia Osai, mas seus colegas imediatamente o chamam a atenção por suas ilusões, deixando Akira visivelmente perturbado. Yuya e Kate riem imediatamente, vendo o loiro ser humilhado por todos. Infelizmente, a sua paz é logo rompida por um grupo delinquente conhecido como Ogre Vermelho. Kaori nota com choque que os gêmeos, Sora e Yota, também estão entre os membros da gangue.
Os gêmeos revelam suas intenções vingativas em relação a ela e dão um sinal para que os gangsters executem seu plano de sequestrar Kaori. Reunindo sua coragem, Yuya se prepara para confrontar um de seus próprios agressores do ensino fundamental, Araki, que por acaso faz parte da gangue Red Ogre. À medida que Yuya ganha vantagem na confrontação, o líder da gangue dirige sua agressão para os gêmeos. Yuya intervém sem hesitação, colocando-se em risco para salvá-los. Ao ver o ato altruísta de Yuya, os gêmeos começam a refletir sobre suas próprias ações passadas e sobre como haviam tratado seu irmão mais velho. Saindo de sua casa de outro mundo, Yuya se lembra do aviso de Owen sobre o território do Grande Demônio, famoso por seu perigo e monstros mortais. Isso faz Yuya se perguntar sobre o sábio que uma vez viveu sozinho na floresta antes dele. Guardando seus pensamentos para o querido diário, Yuya se aventura mais fundo na floresta, esperando encontrar um desafio digno. Mas, ao ficar desapontado com a falta de oponentes formidáveis, ele se prepara para partir até que um barulho vindo de uma área densa chama sua atenção. Ativando sua habilidade de invisibilidade, Yuya vê um monstro poderoso atacando um filhote indefeso. Apesar de saber que está em desvantagem contra o Rei Orc, a compaixão de Yuya o leva a intervir. Lembrando dos ensinamentos de seu avô sobre sempre ajudar os necessitados, Yuya avança contra o Rei Orc, determinado a proteger o filhote. Graças às poderosas armas à sua disposição, ele derrota o monstro sem esforço. Essa experiência faz Yuya perceber o quão forte e habilidoso o sábio deve ter sido para criar tais armas. Yuya então volta sua atenção para o filhote ferido, oferecendo nervosamente um suco de cura e assegurando-lhe que ajudará a restaurar suas forças. Infelizmente, o filhote desmaia devido aos ferimentos que recebeu do animal de estimação de Lizou. Agindo rapidamente, Yuya usa sua magia para curar o filhote, que agradecidamente lambe sua mão em agradecimento. Sorrindo, Yuya pergunta ao filhote sobre seus pais, mas o filhote responde sombriamente, indicando que não tem. Compreendendo o sofrimento do filhote e sabendo a dor de ser um perdedor sem pais como ele próprio já foi, Yuya oferece levar o filhote para casa onde estará seguro e bem cuidado. O ânimo do filhote se eleva instantaneamente e ele late em concordância. Satisfeito com o entusiasmo do filhote, Yuya verifica suas estatísticas e descobre que o filhote é, na verdade, um Fenrir negro com atributos impressionantes. Percebendo que o filhote não tem nome, Yuya decide chamá-lo de Noite, inspirado pelo pelo negro como a noite do filhote. Depois de voltar ao mundo real, Yuya pergunta aos seus colegas de classe se conhecem alguma loja de animais, revelando que recentemente adotou um cachorro. Isso empolga Kate, que curiosamente pede para ver uma foto do cachorro, mas quando ela se aproxima, Yuya fica nervoso e tímido. Vendo o quão próxima ela está, Kate rapidamente pede desculpas e se afasta. Yuya então admite que não tem um smartphone, pois era um perdedor sem amigos até recentemente. Ansiosa para ajudá-lo, Kate se oferece para levar Yuya a uma loja de animais. Mais tarde naquele dia, Yuya volta para casa e cumprimenta Knight, contando-lhe como ele e sua amiga escolheram uma coleira para ele. Knight responde com um latido entusiasmado, levando Yuya a levá-lo para passear. Com seu recente aprimoramento, o mundo se torna como sua passarela pessoal, enquanto os espectadores olham e admiram sua beleza. Durante o passeio, Yuya encontra Kaori, que acaricia Knight com entusiasmo. Enquanto isso, as pessoas ao redor começam a surtar ao ver um cara atraente, uma garota igualmente atraente e um cachorro fofo juntos. Kaori comenta que o Knight parece feliz sob os cuidados do Yuya, o que o faz sorrir. A conversa deles, no entanto, é interrompida quando Miu aparece, revelando que mora na área. Yuya apresenta educadamente Miu a Kaori antes de se despedir da modelo, assegurando que planeja continuar passeando com Knight no bairro dela. Claro, vendo Yuya com uma mulher que pode ser ainda mais atraente do que ela, Kaori fica apreensiva e pergunta se ele está namorando Miu. Não querendo arriscar sua bolsa de estudos, Yuya rapidamente assegura a Kaori que ele encontrou Miu apenas uma vez. De repente, uma mulher grita enquanto um ladrão rouba seus pertences. Vendo o caos se desenrolar, Yuya imediatamente comanda Knight para perseguir o ladrão enquanto ele corre para consolar a senhora idosa. Em poucos momentos, Knight captura rapidamente o ladrão e o traz de volta para Yuya, que rapidamente instrui Kaori a chamar a polícia. Enfurecido, o ladrão tenta machucar Kaori, mas antes que possa fazê-lo, Yuya intervém e o derruba, garantindo a segurança de todos. Mais tarde, Yuya e Knight retornam ao outro mundo onde encontram um poderoso monstro viado na floresta. Trabalhando juntos, eles derrotam a criatura e saem vitoriosos. Como recompensa por sua bravura, recebem um banho portátil para que seu odor somente não elimine os monstros. Mais tarde, Yuya se torna intrigado pelos segredos da floresta, o que o leva a ele e Knight a se aventurarem mais até encontrarem uma caverna escondida. Para a surpresa de Yuya, ele encontra o livro do sábio ao lado de um esqueleto dentro da caverna. Ao abrir o livro, Yuya fica muito surpreso ao descobrir que o autor é, na verdade, o antigo proprietário de sua atual casa, o lendário sábio em pessoa. Cheio de curiosidade e empolgação, Yuya começa a ler o livro para aprender mais.
Ele descobre que o sábio havia alcançado maestria em quase todas as habilidades conhecidas pelos humanos. Essas habilidades incluíam luta, magia, alquimia, artesanato e ainda mais. Yuja fica extremamente impressionado pelo sábio, pois ele era um verdadeiro mestre de tudo. Mas o que mais o surpreendeu foi como o sábio conseguiu alcançar o reino dos deuses enquanto ainda estava vivo. Algo que nenhuma pessoa comum poderia jamais imaginar alcançar. No entanto, para desgosto de Yuja, o sábio revela no livro que ele recusou a oportunidade de se tornar um deus. O sábio acreditava que a força de um humano vem da masturbação até ser atingido pela clareza pós-ejaculatória, que é ainda maior do que o poder de uma divindade. Enquanto Yuja continua lendo o livro, ele aprende mais sobre a vida do sábio. Mesmo que o sábio tenha escolhido não se tornar um deus, as consequências dessa decisão não foram as que ele esperava. Em vez de ser admirado, respeitado e amado, o sábio foi temido por todos. As pessoas, em vez de serem gratas por sua sabedoria e poder, tinham medo de ele. Eles viam seu poder incrível como uma ameaça, e como resultado, o sábio foi evitado por todos. Ele foi rejeitado e isolado, e isso tornou sua vida muito solitária. Para escapar dos olhares julgadores das outras pessoas, o sábio escolheu viver sozinho no grande território dos demônios, pois era o único lugar onde ele podia encontrar conforto. Ler sobre a solidão do sábio deixa Yuja um pouco triste, pois ele consegue entender como era sentir-se excluído. Enquanto Yuja lê mais, o sábio dá um conselho importante a quem lê o livro. Ele diz ao leitor para construir relacionamentos e amizades de confiança que lhes darão apoio em momentos de necessidade e os impedirão de se isolarem. No entanto, esta parte do livro torna-se um pouco desafiadora para Yuja, já que ele passou grande parte de sua vida como uma pessoa acima do peso, impopular, sem amigos ou entes queridos. A ideia de construir relações fortes começa a assombrá-lo, até que ele percebe que agora tem pessoas que o admiram em sua nova escola. Depois de terminar o livro, Yuja nota algo muito interessante, uma nota especial que afirma que o leitor pode fazer uma pergunta ao sábio, e o sábio responderá. Yuja fica animado com essa oportunidade única, e pensa no que perguntar. Como ele realmente quer aprender magia, decide perguntar como ele pode usar magia. Assim que ele pergunta, o sábio se comunica com Yuja usando magia invisível e Yuja sente uma força misteriosa conectando-o com o espírito do sábio. O sábio diz a Yuja que todo o seu conhecimento sobre magia, suas teorias, pesquisas e ensinamentos estão contidos no livro que Yuja está segurando. Sentindo-se um pouco desconfortável e sem saber o que mais dizer, Yuja simplesmente agradece a figura esquelética e diz: Nuomo. O sábio então compartilha um detalhe importante com Yuja. Como Yuja vem de outro mundo, ele não possui os caminhos de mana necessários para usar magia, o que significa que, por natureza, ele não pode usar magia de forma alguma. Essa revelação faz Yuja se sentir um pouco desapontado, e ele começa a perder a esperança. Mas antes que Yuja fique muito desanimado, o sábio oferece uma solução. Ele revela que pode conceder a Yuja seus próprios caminhos de mana, e isso permitirá que Yuja use magia como todos os outros neste mundo. O sábio explica que esses caminhos de mana são raros e muito poderosos, e ele está disposto a passá-los para Yuja. Sentindo-se empolgado e feliz com essa oportunidade, Yuja se prepara para receber os caminhos de mana do sábio. Ao receber os caminhos de mana, o antigo sábio deseja o bem a Yuja. Ele expressa seu desejo sincero de que Yuja tenha uma vida feliz e plena, algo que o sábio não conseguiu ter. Yuja agradece ao sábio mais uma vez, e então a conexão entre eles finalmente desaparece. Após receber os caminhos de mana, Yuja volta para sua casa de outro mundo, sentindo-se ansioso para aprender ainda mais. Ele rapidamente começa a ler o livro para entender mais sobre magia e suas possibilidades. Ele aprende que a magia é essencialmente a realização da imaginação de uma pessoa. Magia é a capacidade de transformar pensamentos e ideias em realidade. No entanto, ele também descobre que a magia precisa de energia mágica para funcionar, pois sem energia mágica suficiente, a magia não pode ser realizada. Ele rapidamente começa a ler o livro para entender mais sobre magia e suas possibilidades. Ele aprende que a magia é essencialmente a realização da imaginação de uma pessoa. Magia é a capacidade de transformar pensamentos e ideias em realidade. No entanto, ele também descobre que a magia precisa de energia mágica para funcionar, pois sem energia mágica suficiente, a magia não pode ser realizada. Yuja então chega à conclusão de que a força da magia depende de quão forte é a imaginação de uma pessoa e de quanta energia mágica ela possui. Com todas essas novas informações em mente, Yuja está ansioso para experimentá-las. Ele começa a praticar, concentrando sua mente no fluxo do mana. Ele reúne seu mana recém-adquirido e, para sua alegria, consegue desbloquear a habilidade de manipulação de energia mágica. Enquanto Yuja continua lendo, fica surpreso ao descobrir que seu companheiro, Knight, também recebeu os caminhos de mana do sábio, o que significa que Knight agora tem o potencial para usar magia também. Enquanto Yuja lê mais do livro, ele descobre algo ainda mais incrível, que ele não precisa usar encantamentos para lançar feitiços mágicos. Em vez disso, ele pode apenas usar sua imaginação e sua força de vontade para moldar a mana. E sem perder mais tempo, ele decide sair com Knight para testar seus novos poderes.
Yuya está em pé no campo aberto e foca sua mente. Ele imagina uma bola de água na sua cabeça, visualizando-a claramente, e então usa sua força de vontade para criá-la. Para sua surpresa, uma esfera de água em turbilhão aparece bem na sua frente, cintilando sob a luz do sol. Yuya está animado por sua magia estar funcionando. Ele decide ver quão poderosa ela é. Ele direciona a bola de água em direção à floresta próxima, estalando o pulso para enviá-la à frente. A bola de água move-se com incrível rapidez, batendo nas árvores com grande força. Isso causa uma destruição generalizada, deixando Yuya tanto chocado quanto animado com o quão forte sua magia realmente é. Enquanto isso, no reino de Alcéria, o rei Arnold recebe algumas notícias inesperadas de Owen. O rei descobre que sua amada filha, a princesa Lexia, propôs casamento a Yuya, o herói que salvou sua vida. Esta revelação deixa o rei Arnold furioso. Ele fica tão bravo que começa a perder a compostura, acidentalmente destruindo partes de seu próprio castelo em sua raiva. Enquanto anda pisando forte de frustração, o rei grita sobre como sua filha está agindo como se não tivesse pai. Observando a crise de raiva do rei, Owen se esconde em um canto. Ele começa a questionar suas decisões de vida e a se perguntar por que escolheu servir a realeza em primeiro lugar. Local. Quanto a Yuya, após testar sua magia, ele retorna ao mundo real. Ele descobre que foi emparelhado com alguns de seus colegas de classe, Akira, Rin e Cade, para a viagem anual da escola da academia. O dia escolar finalmente chega ao fim, e Yuya e seus colegas de grupo são acompanhados por Ryo, Shingo e Kaori, enquanto todos decidem ir ao shopping para fazer compras e se divertir. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado e perigoso quando um incêndio de repente começa em uma das lojas do shopping. Lojas. O fogo espalha-se rapidamente e logo a situação torna-se caótica. Determinado a proteger seus amigos e equipe de acolhimento, Yuya decide agir e usar seus recém-descobertos poderes mágicos. Sem perder tempo, ele cobre seu corpo com um escudo de água, criando uma proteção ao seu redor. Usando esse escudo, Yuya leva Cade, Kaori e Rin sob seus cuidados protetores. No entanto, quando ele não vê saída do prédio em chamas, Yuya decide pular do 13º andar. Mas antes de pular, ele acalma o estômago nervoso e então salta para a segurança com todos os seus amigos. Ansioso para mergulhar mais fundo no mundo da magia, Yuya começa a perceber que a magia é de fato sua maior aliada. Com essa percepção em mente, ele decide dedicar ainda mais do seu tempo e energia para praticar e aperfeiçoar suas habilidades mágicas. Dentro do ambiente tranquilo e pacífico de sua casa sobrenatural, Yuya foca em dominar a arte da teletransporte. Para sua surpresa, após apenas um pouco de prática e concentração, ele consegue executá-la com sucesso. Num piscar de olhos, ele se encontra no meio de uma floresta, exatamente como havia imaginado. No entanto, Yuya rapidamente chega à conclusão de que ele só pode se teletransportar para lugares que já tenha visto, o que significa que ele não poderá aparecer magicamente atrás da Kaori quando ela ficar presa na máquina de lavar. Mais tarde, Yuya aventura-se mais fundo na floresta com seu leal companheiro, Knight. Enquanto avançam nas profundezas da selva, deparam-se subitamente com um grupo de goblins. Sem hesitar, Yuya e Knight unem forças para derrubar os goblins antes que possam enganá-los. Juntos, eles conseguem derrotar os monstros e, como recompensa, recebem alguns itens valiosos deixados pelos goblins. Muito contente com a vitória, Yuya elogia entusiasmado Knight por sua coordenação melhorada. Depois de um dia agitado lutando contra goblins, Yuya menciona a Knight que ele precisa se preparar para seu próximo campo de viagem. No entanto, Knight parece desinteressado nas palavras de Yuya e sai correndo, deixando Yuya sem escolha a não ser segui-lo. Parando de repente, Knight começa a rosnar, olhando para a distância com uma expressão cautelosa, e então sinaliza para Yuya apagar sua presença e ficar abaixado. Depois de um momento, Yuya vê o que Knight tinha sentido, uma garota misteriosa cercada por uma horda de goblins. Não querendo que seu anime se torne Goblin Slayer, Yuya se prepara para pular e proteger a garota. No entanto, Knight o segura inesperadamente, como se dissesse a Yuya para esperar. Momentos depois, Yuya observa admirado enquanto a garota começa a lutar contra os goblins sozinha, mostrando suas impressionantes habilidades de combate. No entanto, apesar de seus esforços, fica claro que ela está gravemente ferida. Após enfrentar alguns dos goblins, a garota eventualmente desaba de exaustão e, devido aos seus ferimentos, ficando indefesa. Ao ver isso, Yuya decide que é hora de intervir e salvá-la de ser capturada por um grupo de goblins. Depois de afastar os goblins restantes, Yuya pega cuidadosamente a garota inconsciente em seus braços e decide levá-la para sua casa, com a intenção de cuidar dela até que se recupere. Mas assim que ele começa a andar, Knight rosna em desacordo, claramente não concordando com o plano de Yuya. Yuya tenta argumentar com Knight. Antes que possam discutir mais, a garota de repente acorda, assustada com o ambiente ao seu redor.
Em pânico, a garota exige ser colocada no chão imediatamente, e Yuya faz exatamente isso, deixando-a cair como o Sigma Male que ele é, fazendo a garota gritar de dor. Percebendo seu erro, Yuya rapidamente dá espaço para a garota, tentando não assustá-la ainda mais. Quando ela se acalma, ele oferece uma poção de cura, que ela aceita relutantemente. Após beber a poção, suas feridas começam a curar rapidamente, para seu espanto. Com seus ferimentos tratados, a garota se apresenta como Luna e explica que estava treinando na floresta quando foi atacada pelos Goblins. Yuya a tranquiliza dizendo que os Goblins já foram todos derrotados, o que deixa Luna visivelmente surpresa. Enquanto conversam, Luna menciona seu desejo de tomar um banho quente e Yuya prontamente tira seu banho portátil e o oferece a ela para que possa se limpar. Do lado de fora da tela de privacidade do banho, Yuya informa que obteve essa banheira portátil como um item ao derrotar o Veado de Cristal. Luna fica visivelmente impressionada, sabendo que o Veado de Cristal é um dos monstros mais formidáveis do grande território demoníaco, e digamos que isso a deixa mais molhada do que já estava. Reconhecendo a incrível força de Yuya, Luna implora a ele para ajudá-la em seu treinamento, expressando seu desejo de se tornar mais forte. Ela murmura baixinho sobre a necessidade de melhorar para cumprir efetivamente as ordens dadas a ela. A princípio, Yuya considera recusar o pedido dela, não querendo se envolver ainda mais. No entanto, não querendo perder seu título de cavaleiro apaixonado, Yuya por fim concorda em ajudar Luna. Isso a excita tanto que ela sai de trás do véu do banho como veio ao mundo para agradecê-lo. Yuya, sendo um verdadeiro homem de Deus, rapidamente desvia o olhar, tentando ao máximo manter a compostura. Assim, o treinamento de Luna com Yuya começa. Todos os dias, os dois se aventuram profundamente na floresta para caçar monstros juntos. Yuya observa as habilidades de Luna e percebe que aprendeu muito com ela, fortalecendo tanto o trabalho em equipe quanto as habilidades individuais. As sessões de treino intensas os aproximam enquanto se incentivam mutuamente a melhorar. No entanto, após alguns dias de treinamento, Yuya informa Luna que não poderá mais ajudá-la. Ocultando sua decepção, Luna aceita sua decisão com elegância, entendendo que ele tem outras responsabilidades a cumprir. Mais tarde naquela noite, Luna decide recompensar Yuya por sua ajuda, oferecendo-se a ele. Mas Yuya, incorporando verdadeira energia Sigma, a recusa, dizendo que não deseja ser pai. No dia seguinte, Yuya retorna ao mundo real em preparação para seu passeio escolar. Viagem. Ao chegar ao destino, a Sra. Reed reúne os alunos e informa que esta excursão será tratada como uma sessão de treinamento. Ela anuncia que eles estarão por conta própria, o que significa que todos precisarão se virar sozinhos e caçar seu próprio alimento. Os alunos expressam preocupações sobre seu bem-estar, mas a Sra. Reed os tranquiliza dizendo que o professor de saúde, Sr. Yamikawa, estará disponível o tempo todo em caso de emergências. Com as instruções da professora em mente, Yuya decide tomar a iniciativa de pescar para o seu grupo. Ele sai para encontrar um local adequado para pegar alguns peixes e usa suas habilidades de sobrevivência ao ar livre para garantir que seus colegas estejam bem alimentados. Enquanto isso, no outro mundo, Luna tem uma expressão severa no rosto enquanto reflete sobre suas experiências recentes. Ela pensa silenciosamente que, se apenas tivesse conhecido Yuya mais cedo em sua vida, talvez não tivesse acabado vivendo uma vida corrupta. No entanto, ela rapidamente descarta esses pensamentos, lembrando-se de sua verdadeira natureza como membro da Guilda Sombria. Ela nasceu para ser a temida assassina conhecida como Caçadora de Cabeças, e não há como mudar seu passado. Kate e Yuya voltam para o acampamento, onde Kate compartilha animadamente com Rin que Yuya conseguiu pegar todos os peixes com as mãos nuas. Rin olha para Yuya com admiração, apontando que poder pegar peixes assim deve significar que seus dedos se movem rápido. Isso mesmo, garoto. Yuya se vê gostando de sua nova vida como imã de garotas, mas logo seu foco se volta para Akira no chão, rebolando como se sua vida dependesse disso. Confuso com o que está vendo, Yuya se volta para Rin e pergunta o que aconteceu enquanto eles estavam fora. Rin, claramente desinteressada, diz a Yuya para simplesmente ignorar Akira e não prestar atenção nele. Akira, no entanto, está muito chateado com a atitude indiferente de Rin e a chama de malvada por fazê-lo trabalhar tanto. Ele então explica que Rin o fez provar os cogumelos que encontraram na floresta, mesmo que parecessem realmente suspeitos. Yuya fica preocupado ao se lembrar rapidamente de como a senhorita Hai, a professora deles, alertou especificamente a todos para não comerem nada que parecesse estranho ou suspeito durante a viagem de acampamento. Quando sua ansiedade atinge o ponto de ebulição, ele acaba usando suas habilidades para verificar Akira e garantir que ele está bem. Depois de um momento, Yuya suspira aliviado ao descobrir que Akira ainda está saudável e não foi afetado pelos cogumelos. Vendo o quão chateado Akira está, Yuya fica para oferecer algumas palavras de afirmação ao loiro frutado, enquanto Rin e Kate, que são coletoras natas, retornam ao acampamento com um monte de ervas. Depois de terem tudo o que precisam para o jantar, Yuya pergunta ao grupo quem vai cozinhar.
Como nenhum deles sabe cozinhar, Rin, Kate e Akira desviam o olhar de maneira desajeitada. Ao ver a reação, Yuya suspira profundamente, percebendo que ele terá que cuidar disso sozinho. Enquanto vão para o salão principal, Yuya nota Kaori e decide ir até ela para cumprimentá-la. Eles trocam cumprimentos, conversando educadamente, mas a conversa é interrompida quando Akira se aproxima e começa a assistir em descrença. Ele fica completamente atônito ao ver Yuya conversando com Kaori tão facilmente. Quando Kaori finalmente se despede e sai, Akira não perde tempo e imediatamente começa a questionar Yuya. Ele pergunta ansiosamente como ele conhece Kaori e por que eles parecem tão amigos. Com um tom triste e invejoso, Akira admite que nunca conseguiu ser tão próximo de Kaori quanto Yuya parece ser, mesmo sendo o autoproclamado príncipe da escola. O grupo então avança para apresentar os ingredientes que coletaram para Yurita Hai. Ela dá uma olhada no que eles coletaram e os elogia pelo trabalho duro, dizendo que fizeram um ótimo trabalho. No entanto, ela também os surpreende com um novo anúncio e diz que a avaliação deles incluirá um teste de suas habilidades culinárias. Determinado a garantir que eles se saiam bem, Yuya decide assumir o controle da situação. Ele se encarrega de preparar a refeição para seu grupo e os professores. Quando seus amigos e professores finalmente provam sua comida, todos se perguntam se Yuya é o Gordon Ramsay da sua geração. Mas como ninguém quer ir desenterrar segredos, eles acabam dizendo a Yuya que ele é tão bom na cozinha que poderia ser ele a chamar Gordon Ramsay de burro. Isso também explica por que Yuya foi construído como Avatar a Lenda de Aang. Enquanto todos continuam apreciando a refeição que Yuya preparou, as coisas de repente tomam um rumo inesperado quando a senhorita Hai, claramente impressionada com as habilidades culinárias de Yuya e sua jovial beleza, propõe casamento a Yuya no local. Ela admite que pode não ser a melhor cozinheira ou faxineira, mas que pode conseguir boas notas para ele se ele usar sua boa aparência com ela. Todos sentados à mesa, tanto os alunos quanto os professores, ficam sem palavras com a declaração ousada e repentina da senhorita Hai. Os outros professores rapidamente a lembram de que, se continuar assim, ela pode ser rotulada como tutora de estudantes. Yuya, embora lisonjeado pela atenção, recusa educadamente a proposta dela, pois não quer arruinar toda a sua vida por causa de uma MILF. Mas a senhorita Hai não está pronta para desistir ainda. Ela tenta uma última tentativa desesperada de chamar a atenção de Yuya, empurrando seu rosto contra o peito dela, na esperança de impressioná-lo com sua grande personalidade. Apesar de viver uma fantasia que vocês perdedores só podem sonhar, Yuya fica bastante desconfortável com o comportamento da sua professora. Mais tarde naquela noite, Yuya vai para a área de chuveiros comunitária e se torna uma visão para olhos cansados com seus músculos magros e bem definidos, deixando todos os irmãos de boca aberta no banheiro dos meninos. As coisas ficam intensas no banheiro das meninas quando Rin decide atacar o grande peito de Kate, provocando-a sobre sua figura bem dotada. No entanto, assim que Kaori entra em cena, Kate decide contar-lhe as últimas fofocas e revela como a senhorita Hai tem se aproximado de Yuya, tentando ficar perto dele. Ouvir isso deixa Kaori muito preocupada, pois ela começa a se perguntar se Yuya talvez não esteja realmente interessado na ideia de que ser plana é justiça, como ela esperava. Na manhã seguinte, o caos irrompe quando todos os alunos da Academia Ozai descobrem que o acampamento foi completamente saqueado. Enquanto todos tentam imaginar o que atacou o acampamento, Akira nota uma pegada gigante ao lado de uma das tendas rasgadas. Apesar do clima tenso, as meninas ainda sugerem sair e reunir mais ingredientes para o café da manhã. Mas Yuya percebe que algo parece estar errado com Akira, pois ele parece estranhamente ansioso. Então, sem mais delongas, ele decide verificar Akira para descobrir o que está incomodando. Momentos depois, o motivo do medo de Akira se torna óbvio quando um urso selvagem aparece de repente e começa a causar estragos em ainda mais acampamentos, fazendo todos entrarem em pânico e correrem de medo. Durante todo o caos, a senhorita Ri acaba em uma situação perigosa ao tropeçar e cair no chão, e antes que consiga se levantar, ela se vê cara a cara com o urso selvagem. Em vez de deixar o urso mutilar o professor, Yuya corre para socorrê-la imediatamente. E com um só golpe, ele consegue nocautear o urso, salvando sua professora de qualquer dano. Com a excursão escolar finalmente terminada, Yuya começa a se preparar para uma reunião muito importante com o rei. Mas antes que ele possa participar dessa reunião, no entanto, um acontecimento inesperado ocorre quando Luna ataca Lexia de repente. Reagindo rapidamente, Knight salta para resgatar Lexia, incapacitando Luna e salvando a princesa de perigo. Usando sua habilidade de invisibilidade, Yuya ataca uma Luna mascarada, deixando-a inconsciente. Ao descobrir que a orquestradora é Luna, ele pede a Alexia que lhe permita um momento a sós com Luna. Quando Yuya teletransporta a si mesmo e Alexia da região mais sombria do grande território dos demônios de volta para sua casa ruinosa, a princesa fica bastante curiosa e não pode deixar de perguntar a Yuya como ele conseguiu levá-los lá tão facilmente.
Yuya revela casualmente que tem trabalhado em um feitiço de movimento, o que leva Lexia a soltar um suspiro frustrado. Sua expressão se torna severa ao informar o simples tolo que a magia de teletransporte é uma magia de classe lendária, algo que pertence apenas aos contos de fadas. Com isso, Lexia avisa Yuya que, se seus poderes forem descobertos, poderia causar caos generalizado e até iniciar guerras, já que todas as nações o quereriam para si. Yuya promete rapidamente a Lexia que evitará usar tal magia em público, a menos que seja absolutamente necessário. Lexia muda sua atenção para Luna. Notando sua imobilidade, Lexia ordena severamente que Luna pare de fingir ser adormecida. Hesitante, Luna se senta enquanto Lexia provavelmente afirma que suas habilidades de atuação são tão terríveis quanto suas habilidades de assassinato, já que tanto ela quanto Yuya sabiam que ela estava fingindo o tempo todo. Pensando que ela é a pior de todo este reino, Lexia pergunta arrogantemente a Luna se ela tem algo a dizer sobre suas ações, mas a péssima assassina pergunta grosseiramente à princesa o que ela ganharia se explicando. Lexia revira os olhos e diz a ela que está apenas curiosa porque alguém como ela está fingindo ser uma assassina quando claramente precisa de aulas com Koro-sensei. Luna responde friamente que, se Lexia está tão curiosa, eles deveriam simplesmente eliminá-la e acabar logo com isso. Antes que Lexia possa responder, Yuja intervém, afirmando que também está curioso sobre por que Luna tentou tirar a vida de Lexia. Com um tom amargo, Luna lhes diz que sua história de vida não é particularmente interessante e começa a revelar como ela cresceu como órfã em um cruel mundo, razão pela qual em seus primeiros anos foi forçada a roubar comida até que um dia alguém a acolheu. Este homem lhe ensinou não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também os caminhos de um assassino. Enquanto Luna descreve seu mestre, os olhos de Lexia se arregalam ao perceber que Luna deve pertencer à infame Guilda Sombria. Curioso, Yuja pergunta o que exatamente é a Guilda Sombria. Lexia então explica que a Guilda Sombria é responsável por todos os grandes crimes em seu país, desde roubo e fraude até drogas ilegais e assassinatos. Luna continua, revelando que se tornou uma assassina profissional como seu mestre, e eventualmente conquistou o temido título de Caçadora de Cabeças. Chocada, Lexia pergunta se Luna é a mesma caçadora de cabeças que é notória no reino de Alceria. Ao mesmo tempo, Yuja percebe que seu lobo de estimação, Knight, estava cauteloso com Luna desde o início porque reconheceu sua verdadeira identidade. Impassível diante das reações deles, Luna lhes diz que, há poucos dias, recebeu uma ordem para assassinar a primeira princesa do reino de Alceria, razão pela qual atacou Lexia. Depois de compartilhar sua história, Luna pede que lhe concedam a misericórdia da morte, já que a Guilda Negra a caçará por ter falhado. E ela espera que o reino imponha uma sentença de morte por sua tentativa de assassinato. Irritado com o pessimismo de Luna, Yuja retruca, declarando que não vai eliminar uma de suas próprias fãs. Lexia intervém, afirmando que como punição pela tentativa falha de assassinato, Luna agora servirá como sua guarda-costas vitalícia. Chocada com essa proposta, Luna pede a Lexia que esclareça o que quer dizer. Lexia explica que já que apenas ela e Yuja sabem que ela foi a culpada, não haverá nenhuma retaliação do reino dela. No entanto, consumida pela culpa, Luna tenta recusar esta oportunidade, insistindo que merece morrer por seus crimes. Cansada, Lexia diz a Luna para comer e obedecer sua nova mestra, já que falhou em sua missão. Vendo a confiança de Lexia, Luna relutantemente aceita a derrota. Para celebrar o início de sua nova jornada juntas, Lexia e Luna decidem tomar banho juntas usando o banho portátil de Yuja. Enquanto estão sozinhas, Lexia descaradamente pergunta a Luna se ela está apaixonada por Yuja. Confusa com suas emoções, Luna tem dificuldade em responder, levando Lexia a ajudá-la dizendo que, se ela não estiver disposta a lutar por Yuja, então ela mesma irá em frente e se casará com ele. As palavras despertam ciúmes em Luna, que agora declara que Yuja pertence somente a ela. Ao ver Luna deixar de lado sua atitude submissa, Lexia sorri e afirma que de agora em diante, Luna não é apenas sua guarda, mas também sua rival. No dia seguinte, Lexia, Luna e Yuja se reagrupam com Owen e suas tropas, mas Lexia deixa escapar acidentalmente que foi Luna quem tentou assassiná-la. Em um instante, Luna se vê cercada por soldados com espadas desembainhadas. Lexia ri de forma desajeitada e diz que cometeu um erro. Tentando acalmar a situação, Lexia diz a Owen para recuar e confiar em sua decisão de nomear Luna como sua nova guarda-costas. Owen, embora relutante, acaba por obedecer, e os soldados abaixam suas armas. Com a atenção dissipada, Yuji informa a Owen que ele não pode acompanhá-los ao palácio agora, mas promete remarcar sua reunião com o rei. Quando Lexia e Luna se preparam para partir, Luna surpreende Yuja com um beijo, deixando Lexia visivelmente enciumada. Sozinhos novamente, Yuja e seu companheiro lobo, Knight, encontram um pequeno riacho e decidem se lavar.
De repente, Yuja nota um porquinho tomando banho nas proximidades. Achando a criaturinha fofa, Yuja decide domesticá-lo e o nomeia Akatsuki. Enquanto isso, de volta ao mundo real, Yuja impressiona seus colegas ao mostrar suas habilidades superiores no futebol, ganhando a admiração de todos ao seu redor. No dia seguinte, Yuja demonstra suas habilidades em ping-pong, impressionando a todos ao mostrar sua destreza com bolas. Após a escola, um membro da indústria do entretenimento o aborda, ansioso para recrutá-lo para o show business. No entanto, Yuja recusa instantaneamente a oferta, deixando todos ao seu redor surpresos. Seus amigos tentam convencê-lo a reconsiderar, apontando que poderia ser uma oportunidade única na vida, e que ele ainda teria a chance de conhecer algumas mulheres atraentes. Contudo, apesar do encorajamento, Yuja permanece firme. Ele afirma que neste momento da vida, tudo o que ele quer é viver como um estudante do ensino médio comum. A recusa de Yuja decepciona o presidente da indústria do entretenimento, Hakaru, que estava observando a conversa à distância. Felizmente, Mei intervém e pede ao presidente para não pressionar Yuja a nada, já que não querem ter outro caso como o de Justin Bieber na indústria. Os amigos de Yuja, por outro lado, ficam surpresos ao ver uma modelo famosa interagindo casualmente com um amigo bobo deles, Yuja. Ao notar as expressões de confusão e choque de seus amigos, Yuja tenta nervosamente explicar como ele acabou no lugar certo na hora certa e acidentalmente se envolveu em uma sessão de fotos. A conversa deles é interrompida quando Kaori vem correndo para recuperar um panfleto que voou em direção ao grupo deles. O presidente pega o panfleto que traz informações sobre o torneio de dança da academia Ousai e tem a ideia de que poderia apresentar Yuja no showbiz sem ele precisar comprometer seus estudos. Em vez de explicar muito para o confuso Yuja, ele arrasta sua pobre secretária para o escritório do diretor com Miyu seguindo de perto. Mais tarde naquela noite, Yuja, junto com seus animais de estimação, Akatsuki e Night, entra no outro mundo, onde se encontram em combate com monstros esqueléticos. Após derrotar com sucesso seus inimigos, Yuja decide explorar mais a fundo a floresta. O problema logo surge quando Yuja se vê enfrentando um inimigo diferente de qualquer outro que já encontrou antes. Em uma situação desesperadora contra o formidável javali de Mithril, Yuja toma uma rápida decisão de proteger seus animais do feroz criatura, quando de repente, um coelho aparece do nada e derruba o javali com um único e poderoso chute, deixando Yuja em choque. Como se isso não fosse suficiente, o coelho cumprimenta Yuya e lida sem esforço com a tentativa de contra-ataque do javali. Nervosamente, Yuya expressa sua gratidão ao misterioso coelho chutador, mas o coelho arrogantemente ordena que Yuya e seus companheiros mostrem suas habilidades de chutar. Akatsuki é o primeiro, mas recebe duras críticas do coelho. Mike vai em seguida e recebe uma avaliação um pouco melhor. Finalmente, Yuya tenta a sorte e executa seu chute, recebendo um sorriso de aprovação do coelho, que reconhece o talento de Yuya. Sem dar a Yuya um momento para descansar, o coelho de chute anuncia que eles começarão uma sessão de treinamento imediatamente, desferindo uma série de ataques rápidos em Yuya. Depois de uma longa e exaustiva noite de treinamento, o coelho de chute finalmente revela que ele é uma divindade, e escolheu Yuya para ser seu sucessor. Confuso, Yuya pede esclarecimentos e o coelho pontapé explica que há numerosas divindades neste mundo, e o seu único objetivo é purificar e livrar o mundo da malícia. Entendendo a seriedade da situação, Yuya pergunta se pode recusar ser o sucessor. O coelho chute tenta fazer Yuya sentir-se culpado, dizendo que ele pode recusar, mas ao fazê-lo deixaria o mundo vulnerável, pois eles precisam de mais aliados na luta contra o mal. No final, Yuya respeitosamente recusa a oferta, mas assegura ao coelho sua determinação de se tornar forte o suficiente para proteger aqueles de quem ele gosta. O coelho aceita a decisão de Yuya e diz para ele reunir coragem, pois as sessões de treinamento ficarão mais intensas a partir de agora. Antes de começarem o treinamento novamente, o coelho pede a Yuya para ensiná-lo alguma magia, para que ele também possa contribuir para proteger o mundo do mal. Yuya concorda, e como parte do acordo, o coelho chute insiste que a Yuya deve enfrentar o rei javali de Mithril por vingança. Apesar de lutar no início, Yuya consegue derrotar a poderosa criatura, surpreendendo até a si mesmo. Mais tarde, o coelho chutador avisa Yuya que o nível de malícia que enfrentarão é muito mais perigoso do que tudo o que ele encontrou até agora, e que não há como ele enfrentar isso sozinho. No entanto, graças ao treinamento intenso, Yuya evolui para uma versão mais forte e capaz de si mesmo. De volta ao mundo real, Yuya participa do torneio de bola, onde o presidente o lembra de se apresentar bem, já que ele é a estrela do evento. Quando a partida de ping-pong começa, Yuya é cumprimentado por seu adversário, que parece primo de The Rock. Ao ver o homem intimidador na quadra, o secretário do presidente informa que o oponente de Yuya é conhecido no mundo do ping-pong como o Sniper. Fiel ao seu nome, o Sniper domina a primeira rodada. Mas, como protagonista, Yuya consegue virar o jogo e vencer sem suar a camisa. Depois de dominar todos os jogos do torneio, Yuya é abordado por Kaori, que tem uma expressão preocupada.
Ao perguntar se ela está bem, Yuya descobre que o parceiro de Kaori para o jogo de badminton se machucou. Ele concorda em ser o parceiro dela para o próximo jogo. Quando a partida começa, rapidamente se torna evidente para Yuya que o parceiro anterior de Kaori se machucou porque, bem, Kaori é absolutamente terrível em badminton, desculpe. Yuya aceita o desafio e carrega o jogo inteiro, assim como tem carregado todo o espetáculo. Felizmente, seu árduo trabalho compensa no final, pois Yuya recebe um beijo surpresa de Kaori como recompensa. Em seu escritório, o presidente se derrete por Yuya e revela seu plano de forçá-lo a trabalhar para sua empresa. Enquanto isso, em sua casa, Yuya está recebendo tutoria de Kaori. Enquanto Yuya agradece Kaori por ajudá-lo com matemática, ele então solta que é bom em línguas graças às suas habilidades de compreensão linguística, o que deixa Kaori confusa. Yuya rapidamente tenta disfarçar brincando que é apenas um pouco estranho. Um dia antes, Kaori e Yuya estavam voltando para casa juntos quando Kaori o informou sobre as próximas provas. Um pouco preocupado, Yuya confessou que não é muito bom com números, o que faz sentido, já que ele não conseguiu contar suas calorias durante a maior parte da vida. Kaori ficou surpresa e comentou que não esperava que Yuya tivesse dificuldade com nada. Sem hesitar, ela se ofereceu para ajudá-lo com matemática básica na casa dele. No presente, Kaori sorri triunfantemente, pensando que ganhou uma vantagem sobre as muitas admiradoras de Yuya. Enquanto ela se desculpa educadamente para ir ao banheiro, Yuya fica refletindo sobre como essa é a primeira vez que uma garota vai à sua casa. Depois de alguns minutos, Yuya começa a se preocupar que Kaori possa ter ficado doente, então ele vai verificar, apenas para encontrá-la parada diante do portal para o outro mundo. Kaori rapidamente se desculpa, explicando que de alguma forma se sentiu atraída a entrar na sala. Nervosamente, Yuya diz a ela que o quarto está conectado a outro mundo. Yuya instrui Kaori a tocar na porta, revelando que apenas pessoas que ele aprova podem entrar no portal. Ainda confusa, Kaori pergunta o que ele quer dizer com outro mundo. Yuya então explica que o outro mundo é diferente da Terra e contém magia, monstros e seres poderosos do mal. Para provar, Yuya usa sua magia para criar uma bola de água. Surpreendentemente, Kaori lida bem com isso, o que leva Yuya a convidá-la para visitar o outro mundo. Quando Kaori aceita o convite, ela fica maravilhada com as vistas do mundo alternativo. De repente, a janela de status aparece e Yuya explica o conceito de status, revelando que tudo neste mundo é medido em números. Ele admite que usou este mundo para se transformar do que costumava ser, essencialmente trapaceando para deixar de ser pouco atraente. Em vez de julgá-lo, Kaori faz Yuya prometer que a mostrará novamente da próxima vez. Enquanto isso, no palácio, o rei Arnold pergunta a Allen sobre o paradeiro de Yuya quando Luna intervém, admitindo que Yuya não pôde vir porque ela atrapalhou sua agenda com um ataque a Lexia. O rei furioso ordena a execução de Luna, mas ela rapidamente o neutraliza usando suas cordas afiadas. Lexia intervém, pedindo ao pai que confie em sua decisão, o que resulta em King Arnold reconhecendo Luna como a nova guarda-costas de Lexia. Em outro lugar, um homem mascarado recebe a notícia de que o notório caçador de cabeças se tornou o guarda-costas de Lexia. Ao saber dos planos do rei de convidar um nobre do grande território dos demônios, ele decide que é hora de atacar seu pai, o rei. Ele instrui seu assistente encapuzado a implantar uma barreira de selamento mágico que deixará o rei e sua comitiva indefesos. Quando questionado sobre possíveis problemas, o homem mascarado revela que pretende transferir a culpa para o nobre das regiões sombrias se algo der errado. Depois de uma pequena pausa na escola, Yuya vai para a capital real para se encontrar com o rei. No caminho, ele vive o sonho de um amante de peludos, encontrando pessoas com pelos e caudas. Ele para na loja de um comerciante e dá ao mercador algumas especiarias japonesas que fascinam o comerciante, que oferece a Yuya 100 moedas de ouro por elas. Ao chegar à capital real, Yuya é calorosamente recebido por Owen. No entanto, sua audiência com o rei toma um rumo constrangedor quando o rei Arnold o acusa de seduzir sua filha, Lexia. A situação piora quando Yuya presenteia Lexia com uma cama, enfurecendo ainda mais o rei. Owen explica que no país deles, presentear alguém com uma cama é semelhante a uma proposta de casamento. Assim que as coisas começam a piorar, um grupo de homens encapuzados invadem o castelo com a intenção de atacar o rei Arnold e Lexia. Antes que eles possam executar seu plano, Yuya rapidamente os derruba. Com o palácio enfrentando uma ameaça séria, Owen se volta para Yuya e pede que ele cuide da princesa Lexia, garantindo a segurança dela durante a crise. Sem saber o que fazer, Yuya olha para Lexia em busca de orientação, mas a princesa responde alegremente, expressando sua intenção de visitar a capital real junto com ele. Luna, que está sempre apertando o bumbum um pouco demais, intervém, lembrando Lexia que a vida dela está atualmente em perigo e que este talvez não seja o melhor momento para turismo. A teimosa princesa, no entanto, descarta as preocupações de Luna, insistindo que já que todos sabem que o culpado é seu irmão mais velho, ela ficará bem.
Enquanto Luna e Lexia começam a competir pela atenção de Yuya, a situação começa a ficar tensa. É quando Owen intervém graciosamente para apaziguar a situação. Ele se oferece para guiar pessoalmente Yuya pela cidade, mas a sugestão deixa Lexia visivelmente descontente, já que ela claramente quer a atenção exclusiva de Yuya. Observando a reação de Lexia, Owen eventualmente cede e propõe uma abordagem diferente. Ele sugere que manterá uma distância respeitosa e vigiará a segurança da área, enquanto Luna acompanhará Lexia para garantir sua segurança. Infelizmente, o plano revisado de Owen dá errado rapidamente, pois os espectadores começam a elogiar Yuya por estar acompanhado não por uma, mas duas belas mulheres grudadas ao seu lado. Soltando um suspiro, Yuya decide tomar conta da situação, garantindo que Lexia permaneça segura enquanto lida com a atenção indesejada. Um pouco mais tarde, Yuya, Lexia e Luna se deparam com uma guilda de aventureiros, o que imediatamente desperta o interesse de Yuya. Notando sua curiosidade, Luna sugere que ambos deveriam se registrar como aventureiros. Lexia, não querendo ficar de fora, fica visivelmente irritada e lembra Luna de que já é empregada como sua guarda-costas. Luna, no entanto, sorri desafiadoramente para Lexia, desafiando-a a se registrar também. Como parte do processo de registro, Yuya é instruído pela recepcionista a colocar a mão em uma bola de cristal para avaliar seu poder mágico. Para a surpresa de todos, o cristal se despedaça no momento em que Yuya o toca, deixando os espectadores atônitos. Para aumentar o choque, o recepcionista descobre que Yuya possui a habilidade de manejar todos os poderes elementares, algo completamente inédito. Sentindo-se um pouco sobrecarregado com toda a atenção, Yuya solta um suspiro de alívio, agradecendo silenciosamente seu pensamento rápido por não ter anotado toda a extensão de suas habilidades mágicas, pois isso provavelmente teria causado uma comoção ainda maior. Após dar as boas-vindas formais a Yuya como um aventureiro recém-registrado, Amélia, a recepcionista, informa que ele está livre para escolher qualquer missão de sua preferência. Assim que Yuya está prestes a ver suas opções, uma aventureira chamada Grana aparece e imediatamente tenta encostar suas bochechas nas dele, Yuya, fazendo uma investida ousada. Isso não agrada Lexia e Luna, que furiosamente dizem a Grana para esperar na fila como todo mundo. Yuya, sentindo-se preso entre as mulheres em competição, decide focar na tarefa em questão. Mais tarde, Yuya e as garotas trabalham arduamente enquanto procuram ervas medicinais, mas seus esforços são logo interrompidos quando Owen vem apressado informar a Yuya que conseguiram identificar a localização do príncipe Rhaegar. Sem hesitar, Yuya parte com Owen, e enquanto se preparam para partir, Owen instrui Luna a garantir que Lexia seja escoltada em segurança de volta ao palácio. Enquanto isso, o príncipe Rhaegar, agora encurralado e desesperado, contempla tirar a própria vida para evitar enfrentar as consequências de suas ações. No entanto, antes que ele possa fazer isso, Yuya intervém a tempo de impedir Rhaegar de se machucar. Do nada, uma garota misteriosa aparece na cena, afirmando que Rhaegar falhou em sua missão. Confuso, Rhaegar tenta se comunicar com ela, lembrando a garota misteriosa que foi seu plano o tempo todo coroá-lo como rei. Mas, para seu choque, ela revela sua verdadeira intenção. Ela pretendia apenas colocá-lo no poder para poder iniciar uma guerra que traria destruição em massa à humanidade. Depois de deixar claras suas intenções, a garota misteriosa declara seu plano de aniquilar a humanidade e tenta eliminar todos os presentes na cena. No entanto, Yuya intervém rapidamente, repelindo seus ataques com sucesso e forçando-a a fazer uma retirada temporária. Ao retornar ao castelo, Owen informa Yuya que uma reunião será realizada para determinar o destino do príncipe Rhaegar. Percebendo a gravidade da situação, Yuya dirige-se à sala de audiência, onde se depara com a visão do corpo deformado de Rhaegar. Enquanto Lexia e o rei Arnold desviam o olhar, relutantes em encarar o estado deformado de Rhaegar, Rhaegar exige amargamente que eles reconheçam as cicatrizes que ele sofreu devido à explosão mágica de Lexia. Rei Arnold intervém, instando Rhaegar a parar com seu desabafo, apontando que suas feridas já deveriam ter cicatrizado. No entanto, Rhaegar revela a verdadeira extensão de seu sofrimento. Depois de ser atingido pela magia de Lexia, seu corpo foi lançado em convulsões violentas e incontroláveis, eventualmente chegando ao ponto de infligir ainda mais tormento a si mesmo. Virando-se para Lexia, Rhaegar descarrega seu ódio por ela, culpando-a pela dor que o levou a isolar-se de todos os outros. Enquanto Yuya ouve a história lamentável de Rhaegar, ele não pode deixar de lembrar dos seus próprios dias de tormento, empatizando com o sofrimento do príncipe. Apesar de sua dor, Rhaegar deixa claro que não quer um arco de redenção. Em vez disso, ele simplesmente pede a morte. Mas Yuya, não querendo deixá-lo encontrar tal fim, avança com uma poção de cura na mão. Ele usa a poção para curar as cicatrizes de queimadura de Rhaegar, determinado a ajudá-lo a encontrar paz. Mesmo assim, Rhaegar ri amargamente, afirmando que mesmo que suas feridas físicas sejam curadas, sua morte é inevitável.
Nesse momento, Lexia se manifesta e dirige-se ao seu pai, expressando seu desejo de perdoar Rhaegar por sua tentativa de tirá-la à vida. Com seus pecados perdoados, Rhaegar expressa gratidão tanto a Lexia quanto a Yuya por sua bondade e por salvá-lo do desespero. No dia seguinte, Yuya é inesperadamente confrontado pela misteriosa garota, que declara sua intenção de eliminá-lo. Enquanto isso, Kaori, cujo mundo inteiro parece girar em torno de se meter em encrencas, entra no outro mundo no pior momento possível, justo quando Yuya está enfrentando um de seus inimigos mais perigosos. Felizmente, o Kiki Rabbit chega a tempo enfrentando a garota, que revela seu nome como Yuti. Ele implora a Yuti que abandone seu caminho de vingança, mas ela permanece resoluta, proclamando que vingará seu mestre, que foi traído e morto por humanos. Após sua declaração dramática, Yuti libera seu poder de malícia, ameaçando todos os presentes. No entanto, quando a situação parece desesperadora, Akatsuki intervém, usando sua pureza para dominar a negatividade de Yuti e subjugá-la. Com Yuti agora derrotada, o Kiki Rabbit sugere brincando a Yuya que ele simplesmente a adicione ao seu sempre crescente harém, revelando que ela não pode mais usar seus poderes malignos. Com a crise evitada, as coisas gradualmente voltam ao normal, e Kaori acaba fazendo amizade com as várias fãs de Yuya do outro mundo. Quanto a Yuya, ele continua vivendo sua vida como o protagonista de Gached que é. Quem você acha que é a melhor garota no resumo de hoje? Comente Yuya Mogiza, e se você gosta de resumos de anime, então assista a este vídeo aqui.